Olá, terceiro ano! Vamos para a aula de português? Correções da página 65 e 66. O texto de Calvin e Haroldo. Página 65. Diálogo com o texto. Questão 1. Em que momento do dia passa essa história? A história se passa de dia, se passa à noite, se passa à tarde. A história se passa à noite, mais especificamente na hora de dormir. Como você fez essa descoberta? Então é uma resposta pessoal. Depois eu quero ver a sua resposta. Número 2. Enquanto se preparam para dormir, Calvin faz uma pergunta a Haroldo. Qual é a dúvida do garoto? A dúvida é: por que será que a gente sonha quando dorme? Leia novamente a resposta dada por Haroldo. Acho que nós sonhamos para não termos que ficar longe por tanto tempo. Se estamos um no sonho do outro, podemos brincar a noite toda. Letra A. Você acha que Calvin gostou da explicação dada pelo amigo? Sim ou não? Sim, né? O que você observou para chegar a essa conclusão? Resposta pessoal. Vamos para a página 66. A explicação do Haroldo é real ou não? Como você sabe disso? Essa explicação não é real, porque ela foi inventada por Haroldo, seu amigo inseparável. Questão 3. Leia o texto a seguir. Há dois tipos de sono: o sono REM, movimentos rápidos do olho, e o sono não REM. O sono REM é aquele no qual acontecem os sonhos e corresponde a 25% do tempo em que dormimos. As batidas do coração e a respiração ficam mais rápidas e o cérebro trabalha bastante durante esse sono. No entanto, os músculos permanecem relaxados. O sono REM tem relação direta com a memória. Por isso, é mais fácil memorizar dados antes de dormir do que depois de acordar. Sonhos. O sono REM é também chamado de sono dos sonhos. Apenas durante esse sono, os sonhos acontecem. Pesadelos e sonhos têm a ver com as nossas vivências. Por exemplo, se vamos a um piquenique e a toalha é invadida por formigas, podemos ter pesadelos com formigas gigantes ou sanduíche de formigas. Ao ser acordada, uma pessoa que está dormindo o sono REM é capaz de lembrar os sonhos que teve, disponível em www.chcienciahoje.uol.com.br. Letra A. A explicação dada no texto é real ou inventada? O que você acha? O que você observou para chegar a essa conclusão? Resposta pessoal. Destaque no texto uma informação que você não conhecia. Vai lá no texto e vê o que você não conhecia e grifa a informação. Nós vamos estudar agora a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabas, dissílabas, trissílabas e monossílabas. Então, vamos ler a palavra pipoca. Como podemos observar, para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas, os quais estão sempre ligados às vogais. Então, pi, po, ca. Quantas sílabas tem? 3 sílabas, então ela é trissílaba. Como você pode observar, o núcleo das sílabas é sempre uma das 5 vogais. Não existe sílaba sem vogal e não há mais do que uma vogal em cada sílaba. Não se esqueçam, viu, crianças? Monossílabas são palavras formadas por apenas uma sílaba. Exemplos: dor, par, já,
lê, são, sol, pá, nó. Agora as dissílabas. São as palavras formadas por duas sílabas. Exemplos: subir, saber, canil, amor, vila, cobrar, disco. E as trissílabas? São as palavras formadas por três sílabas. Exemplo: amada, atração, camisa, moleza, tintura, pimenta, Amapá, subida. E as polissílabas? São as palavras formadas por mais de três sílabas. Exemplo: sabonete. Quantas sílabas tem? 4, né? Abacate. Quantas sílabas? 4. Goianira. Brasileiro. Democracia. Fevereiro. Almofada. Ribanceira. Agora vamos para a página 69. Análise e reflexão sobre a língua. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Por que será que algumas vezes coçamos a cabeça enquanto pensamos? Leia o texto a seguir e descubra este mistério. Os pesquisadores não sabem ao certo por que fazem esse movimento, mas é possível que seja para melhorar a concentração ou ganhar tempo. Há pessoas que, enquanto pensam, fazem outras coisas, como estalar os dedos, mexer nos cabelos. Então, este texto é de Fernanda Santos. Agora vamos propor um jogo que vai fazer você coçar a cabeça de tanto pensar. Prepare o dado que está no encarte, ouça as instruções que serão dadas pelo professor e boa sorte. Número 1. Junte as sílabas para formar palavras, mas atenção, você deve atender aos comandos sorteados no dado para escrevê-las. Então, você vai jogar o dado, você vai ver se saiu dissílaba, trissílaba, monossílaba ou polissílaba. Então, você vai montar, com essas sílabas aí, você vai montar as palavrinhas. Na página 70, tem um quadro que você vai colocar as palavrinhas que você montou, vai escrever elas lá no quadro. Então, tem o quadro de uma sílaba, o quadro de 2 sílabas, de 3 sílabas e de 4 sílabas. Então, você vai escrever lá nesse quadro as palavrinhas que você formar. Agora, nós vamos estudar a sílaba tônica. O que é sílaba tônica para você? A sílaba tônica é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, que pronunciamos com maior intensidade. Exemplos: café, cipó, bebê, útil, tórax, táxi, borboleta, árvore, lâmpada, número. Então, a sílaba tônica é a sílaba mais forte em uma palavra. Exploração e descoberta. Página 74. Análise e reflexão sobre a língua. Sílaba tônica. A hipopotaleia é muito pesada. Nada com o nariz para fora do mar e canta alto, desafinada. Beatriz Carvalho e Renata Bueno.
Mistura de hipopótamo com baleia. Como será esse misturicho? Desenha ao lado do texto. Então, vocês vão desenhar ao lado do texto essa mistura de hipopótamo com baleia. Como será? Agora veja as sílabas tônicas na palavra hipopótamo. Qual é a sílaba tônica? Pó, né? O segundo pó. Baleia. Qual é a sílaba tônica da palavra baleia? É o lei. Nariz. Qual é a sílaba tônica da palavra nariz? Riz, né? Que é o mais forte que tem na palavra. Chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra. Agora é com vocês. Atividades, páginas 69, 70, 71, 72 e 74. Um beijo!